E hoje, dando início ao nosso estudo, vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia, a igreja exaltada, não que ela se exaltou, mas exaltada pelo próprio Senhor, exaltada por Deus. Eu quero começar com a leitura bíblica dessa noite. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 13. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu vou comentar um pouquinho sobre esses vídeos que a gente viu. Então, um deles, ele vai falar que aquela cidade, a cidade de Filadélfia, a antiga Filadélfia, se chama Alaşehir hoje, na Turquia. Ele fala também sobre Filadélfia significando amor fraternal, e a gente vai ver dois personagens nessa história, tanto em um dos vídeos como no outro. Fala que o rei de Pérgamo, ele amava muito o seu irmão, e ele vai nomear essa cidade aí em homenagem a ele, o seu irmão. E finalmente ele fala que poucas coisas sobraram, a gente vê ali até pelas imagens, né? Poucas ruínas sobraram nessa cidade. O segundo vídeo, ele fala que a cidade localizava-se em uma importante rota comercial que ligava Sardes a Laodiceia. Se a gente olhar no mapa, esse aqui que está aparecendo, a gente vai ver exatamente isso. Filadélfia fica realmente entre Sardes e Laodiceia. Filadélfia foi fundada no século II a.C. pelo rei de Pérgamo, Eumênes II. Ele nomeou a cidade em homenagem ao irmão Átalo II. Ela foi construída em uma região de terremotos, e um deles devastou a cidade, talvez o maior deles, isso no ano 17 depois de Cristo. E também ele menciona que Jesus só faz elogios a essa igreja. O terceiro vídeo que a gente assistiu, ele novamente vai falar sobre esses personagens. Eumênes II, o rei de Pérgamo, ele nomeia a cidade em homenagem a seu irmão Átalo II, que já havia morrido. Vamos para as considerações iniciais, então. Lembrando que essa aqui é a segunda parte do livro de Apocalipse, as coisas que são, que é o capítulo 2 e o capítulo 3, a gente vai estar sempre lembrando isso. Vamos iniciar então com o significado das 7 igrejas do Apocalipse, também como é de praxe a gente fazer. Então, basicamente, existem duas interpretações principais sobre este assunto. Uma das interpretações defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação é conhecida como as 7 eras da igreja. E nessa interpretação, o significado das 7 igrejas do Apocalipse é o seguinte: vou relembrar a todos nós as igrejas anteriores que a gente viu até a noite de hoje, que é Filadélfia. Éfeso, então, representa a igreja apostólica, vai do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires.
vai do ano 100 até 312 depois de Cristo. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado, vai do ano 313 a 590. Tiatira representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra, do ano 590 até 1517. Sardes representa a igreja da Reforma, de 1517 a 1730. E, finalmente, Filadélfia representa a igreja missionária, que vai do ano 1730 a 1900 depois de Cristo, sendo que alguns entendem que esse período até a volta de Cristo ocorrendo paralelamente à igreja de Laodiceia, que é a última igreja que a gente vai estudar semana que vem, se Deus permitir. A outra interpretação, então, defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja, ou seja, não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na igreja. E aí, como considerações iniciais, vamos ver o quadro das dedicatórias aqui. Dedicatória, então, à igreja de Filadélfia. Como que Jesus se apresenta a essa igreja? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele só faz elogios a essa igreja. Ele diz que conhece as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Como repreensões não houve, Filadélfia não foi repreendida. Como aconselhamento, ele diz: venha sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. E as promessas ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, o versículo 3:7 é o primeiro. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Então, a primeira coisa que eu coloco para a gente meditar é essa primeira parte desse primeiro versículo, ele falando então desse Deus santo, ou o Senhor Jesus. A gente vai ver aqui, sobre o santo de Deus. Eu trago o versículo 24 do capítulo 1 de Marcos. Aqui diz assim: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o santo de Deus. E isso aqui não são pessoas que estão falando, são próprios demônios. Aqui a gente passa para a segunda parte, o que é verdadeiro. Eu também trago apenas uma referência a respeito disso. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui o finalzinho do versículo 7 fala sobre o Senhor como tendo a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Daqui a gente entende também como sendo a autoridade de Jesus, nesse caso. Então está bem específico aqui, bem claro essa parte.
A gente então vê Lucas, capítulo 1, versículo 31 ao 33. Aqui o anjo Gabriel falando com Maria. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Isaías 22, 22. Porei sobre o ombro dele, aqui falando de Eliaquim, filho de Ilquias. Ele vai botar sobre o ombro dele a chave, como um símbolo de poder, a chave da casa de Davi. Ele a abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá.